Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal. Como é bom começarmos o dia juntos, refletindo a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus tem a nos falar. Como é bom contar com a sua companhia, pela qual sou muito grato. E é claro, como hoje é quarta-feira, eu tenho que deixar aquele convite. Hoje é dia de culto de oração em nossa igreja. Nós nos reunimos a partir das 7 horas da noite para orar juntos, orar uns pelos outros, compartilhar a palavra de Deus, e você é nosso convidado. Quero muito abraçá-lo e você é nosso convidado. Se você está longe da Capunga, procure uma outra igreja batista ou mesmo uma outra igreja evangélica que também se reúna hoje para orar, mas não perca esta oportunidade de falar com Deus e de dividir com outros irmãos seus desejos, seus anseios e suas necessidades. Quero deixar aqui aquele abraço especial com você que hoje completa mais um ano de vida. Feliz aniversário, que Deus abençoe grandemente a sua vida e parabéns por esse dia tão especial. Agora vamos juntos, todos nós, à palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, eu quero ler com você o versículo 4, que diz o seguinte: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Temos percebido que nesse capítulo 9 de Isaías, que tem nos acompanhado desde a semana passada, há uma série de informações importantes a respeito de Jesus Cristo, a respeito daquele que nasceria. Tenho feito questão de lembrar que essa profecia foi escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. É, portanto, algo que vai se cumprir quando Jesus nasce, mas que já é apresentado de forma minuciosa e detalhada pelo profeta Isaías, em mais uma demonstração e mais uma prova de que a vinda de Cristo ao mundo foi planejada por Deus, e um Deus que manteve seu plano e suas promessas e preparou todas as coisas para enviar seu Filho ao mundo. Temos percebido que Isaías evoca diferentes imagens para falar dos efeitos e dos resultados dessa irrupção divina na história, dessa presença de Deus na história através de seu Filho Jesus Cristo. Ele fala, por exemplo, do povo que andava em trevas e viu uma grande luz. Ele fala também da imagem da colheita, a chegada do momento da colheita, a colheita a ser aproveitada e celebrada. Mas nesse versículo que lemos, ele lança mão de uma outra imagem, a imagem da libertação de uma escravidão. Aproveita e chama a atenção do povo, da memória do povo, para fazer referência ao tempo em que os midianitas oprimiam terrivelmente o povo. É esta a imagem colocada aqui. E a ideia é uma ação divina para quebrar o cetro do opressor. Imagem, portanto, do poder do opressor que é desfeito, que é superado. O conceito é de libertação, é de salvação. O poder daquele que oprime é superado e o povo é liberto. Exatamente como aconteceu no tempo dos midianitas, poderia ser feita uma referência também ao cativeiro egípcio, ainda antes, de acordo com a narrativa lá do livro do Gênesis e em seguida o início do livro do Êxodo. Nós temos, na verdade, a imagem apresentada aqui da chegada do Messias, da chegada do Filho de Deus ao mundo, da vinda do Salvador, como um momento de vitória sobre os nossos opressores. Essa imagem evocada aqui, ela vai se transferir para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus. Jesus, ao se apresentar na sinagoga, ele lê justamente o texto do profeta Isaías, um outro texto, em que há uma referência clara à sua missão de trazer libertação, pôr em liberdade os cativos. Eu sei que a gente se lembra naturalmente das palavras do próprio Jesus quando fala sobre isso, e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz também: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses versículos encontrados no capítulo 8 do Evangelho segundo João trazem à tona a missão de Jesus Cristo de trazer libertação.
sua tarefa, sua missão e seu desejo de nos resgatar da escravidão. Que escravidão? Ele não se refere à escravidão sob os midianitas, isso é passado. Ele não se refere à escravidão sob os egípcios, isto é passado. Ele sequer se refere à escravidão sob o Império Romano, contemporânea dos tempos em que Jesus viveu. Não era sobre esta opressão que ele falava. E para que isso fique claro, ele diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É dessa escravidão que Jesus fala, é a essa escravidão que ele se refere, com alguns detalhes interessantes. Primeiro, que essa é uma escravidão espiritual, não física. E esse é o grande problema. Nós nos sentimos livres, nós nos apresentamos como seres livres, mas não o somos, porque o pecado domina a vida do homem distante de Deus. Conquanto haja a liberdade política e social, falta liberdade no coração do homem. E este é o grande problema com o qual convive a humanidade, a escravidão espiritual. Um outro problema, essa escravidão espiritual não pode ser superada pelas forças humanas. Nenhum exército humano, por mais poderoso que seja, será capaz de proporcionar essa libertação. É uma libertação que tem que ser espiritual também. Um outro detalhe, esta escravidão, ela produz resultados não apenas para a vida presente, mas para a eternidade. E por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado, a consequência do pecado é a morte. Morte eterna, separação eterna de Deus, distanciamento eterno de Deus. É aquilo que a Bíblia chama de inferno. O sofrimento da ausência permanente de Deus. E em contraponto, a Bíblia apresenta a vida eterna. A libertação do pecado significa, portanto, a libertação da opressão e da escravidão. A libertação do pecado significa a libertação da culpa. A libertação do pecado significa a libertação da condenação. E por isso o que Jesus apresenta ao propor essa liberdade é a vida eterna. O mesmo texto em que Paulo diz que o salário do pecado é a morte, prossegue dizendo que o dom presente de Deus ao homem é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Isaías fala da vinda de Cristo como libertação, a superação da opressão e do domínio da escravidão do pecado. Eu quero orar por você nesse instante. Vamos falar com Deus. Pai querido, todos somos pecadores, todos falhamos diante de Ti, e a Tua palavra nos ensina que o pecado escraviza, o pecado condena, o pecado aprisiona o homem. Mas como é bom saber que Jesus Cristo veio ao mundo para quebrar o cetro do nosso opressor, para nos trazer libertação. E eu te peço que cada amigo que nos assiste neste instante experimente a liberdade que há em Jesus, o perdão dos seus pecados e a certeza da vida eterna. Em seu nome nós oramos. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Enche